Imagine-se na vibrante cidade de Tessalônica no primeiro século, um cruzamento de culturas, comércio e filosofia sob o olhar imponente do Império Romano. É nesse caldeirão de ideias e tensões que nasce uma jovem igreja, não moldada na tranquilidade, mas no fogo da perseguição e da incerteza. Poucas semanas após a partida repentina de Paulo, Silvano e Timóteo, os novos cristãos se veem sozinhos, mas inabaláveis na fé. A primeira epístola aos Tessalonicenses, considerada a mais antiga das cartas de Paulo, ergue-se como um farol em meio à escuridão. É uma carta de amor pastoral, de encorajamento e, sobretudo, de esperança. Em Corinto, Paulo recebe de Timóteo as boas notícias. Aquela pequena comunidade permanecia firme, sustentada pelo amor e pela perseverança. Contudo, havia dúvidas que ecoavam entre eles. O que acontecerá com os que já morreram antes da volta de Cristo? E como devemos viver enquanto esperamos? Esta carta nasce como resposta divina a essas perguntas eternas. Não traz severas advertências, mas transborda em consolo e louvor. É um manual de fé para uma igreja que olha para o céu, mas caminha com os pés firmes na terra. Um chamado à vigilância, à pureza e ao amor fraternal, lembrando-nos de que a esperança cristã não é uma ilusão, mas uma promessa viva. Nos próximos minutos, mergulharemos em 10 ensinamentos essenciais desta epístola, verdades que atravessam os séculos e continuam a inspirar todos nós, a igreja que ainda espera com fé o retorno do Senhor. Vamos começar. Primeiro ensinamento, o testemunho que ecoa no mundo. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares se divulgou a vossa fé para com Deus, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses 1, 8-10. Esses versículos revelam a força de uma fé que não se cala. A igreja de Tessalônica se tornou um testemunho vivo do poder transformador de Deus. A mensagem do Evangelho ecoava por toda a região, porque as vidas daqueles crentes haviam sido mudadas. Eles deixaram para trás os ídolos, romperam com a antiga vida e abraçaram o serviço ao Deus verdadeiro. Essa conversão sincera se espalhou como um perfume que ninguém podia ignorar. Sua esperança estava firmada na promessa de Cristo, aquele que venceu a morte e voltará. Cada atitude, cada gesto, cada palavra deles anunciava que Jesus é real. O mundo ouviu, não por discursos, mas pelo som da vida transformada. Quando a fé é autêntica, ela fala sem precisar de voz. Ela brilha, inspira e revela o próprio Deus ao mundo. Segundo, a palavra viva que age no coração. Porque recebendo de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Porque vós, irmãos, fostes feitos imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, pois também padecestes de vossos concidadãos, o mesmo que elas. 1 Tessalonicenses 2, 13-14. A diferença entre quem apenas ouve e quem realmente crê está no coração. Os tessalonicenses ouviram Paulo, mas reconheceram que por trás da voz humana estava Deus falando. E isso mudou tudo.
A palavra, quando recebida com fé, não fica parada. Ela age, molda, transforma e sustenta. Mesmo em meio à perseguição, eles permaneceram firmes, porque o que ouviram não foi um discurso, foi vida. A palavra de Deus é semente viva, germina em corações abertos e floresce em obediência. É poder que atravessa o tempo e fala com autoridade ainda hoje. Quando deixamos que ela nos alcance por dentro, o Espírito Santo trabalha no invisível, fortalecendo o que é fraco e despertando o que dorme. A palavra não é apenas lida, é vivida, e nela encontramos força para continuar. Terceiro, a alegria em meio à aflição. Porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de padecer tribulações, o que sucedeu, e vós o sabeis, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. 1 Tessalonicenses 3, 3-4, 8. A alegria que vem de Deus não ignora a dor, ela floresce dentro dela. Paulo sabia que seguir a Cristo não seria um caminho de conforto, mas de cruz. Ainda assim, sua alma se alegrava ao ver os irmãos firmes, resistindo às tempestades. Ele compreendia que o sofrimento não é sinal de abandono, mas de propósito. Deus transforma o que fere em força e o que cansa em fé. Cada lágrima, quando entregue nas mãos do Senhor, se torna semente de esperança. A verdadeira alegria não depende do que sentimos, mas de quem nos sustenta. É a paz que resiste ao caos, a fé que canta em meio à noite. Porque no fim, quando o vento passa e a dor se cala, o que permanece é a certeza: Deus sempre esteve ali, no meio da tempestade, sustentando o coração que não desistiu. Quarto, a santidade como chamado. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza o homem, mas a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 4:3, 7-8. Santidade não é uma meta inatingível, é um caminho diário de amor e entrega. Ser santo é escolher viver para Deus em um mundo que vive para si. Paulo mostra que a santificação não nasce do medo, mas do relacionamento com o Espírito Santo, aquele que purifica, fortalece e transforma. A vontade de Deus é que sejamos limpos no coração, nas palavras e nas intenções. A santidade não é apenas sobre o que deixamos de fazer, mas sobre quem estamos nos tornando. É Cristo sendo formado em nós. E quando o Espírito tem liberdade para agir, ele muda o olhar, a mente e o coração. A vida santificada não grita perfeição, ela sussurra presença. Onde há santidade, há paz, há poder e há o doce reflexo do próprio Deus em nós. Quinto, viver em paz e diligência. Procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. 1 Tessalonicenses 4, 11-12. Este trecho apresenta a ética cristã aplicada à vida cotidiana, mesmo em meio à expectativa da volta de Cristo. Paulo orienta os crentes a manterem equilíbrio e propósito. Viver quietos implica cultivar paz interior e evitar contendas. Tratar dos próprios negócios ensina responsabilidade e respeito pelos limites alheios, e trabalhar com as próprias mãos reforça o valor da diligência e da honestidade. O apóstolo combate a ideia de que a esperança na volta de Jesus justifica a ociosidade. Pelo contrário, essa esperança deve inspirar comprometimento, ordem e integridade. O objetivo
é duplo: dar bom testemunho diante dos que não creem e viver de forma autossuficiente, sem pesar sobre outros. A fé autêntica se manifesta nas pequenas coisas. Servir com dedicação, trabalhar com amor e viver em paz é revelar Cristo no cotidiano, permitindo que cada ato simples reflita a luz do reino de Deus. Sexto, a esperança da ressurreição. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:13-16. Paulo oferece conforto aos crentes de Tessalônica que estavam angustiados pela perda de irmãos na fé. Ele explica que para os que estão em Cristo, a morte não é o fim, mas apenas um sono temporário. A tristeza existe, mas não é desesperadora como a dos que não têm esperança, pois nossa fé está firmada na ressurreição de Jesus. Assim como ele venceu a morte, também os que nele dormem participarão dessa vitória. O apóstolo descreve a volta gloriosa do Senhor. O céu se abrirá, a voz do arcanjo ecoará e a trombeta de Deus anunciará o reencontro. Nesse momento, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e o luto dará lugar à alegria eterna. Essa promessa não é apenas futura, é presente e viva, sustentando o coração de quem crê. A morte, para o cristão, é apenas uma porta aberta para a eternidade, onde cada separação será restaurada e toda lágrima apagada pelas mãos de Deus. Sétimo, vigilância espiritual constante. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5, 1-6. Paulo lembra aos crentes que o dia do Senhor virá repentinamente como um ladrão à noite. Essa verdade não deve causar medo, mas despertar consciência e preparo espiritual. O mundo busca segurança nas coisas passageiras, mas ignora o inevitável retorno de Cristo. Os que vivem nas trevas serão pegos de surpresa. Porém, os filhos da luz caminham despertos, atentos e firmes na fé. Vigiar é viver com o coração alinhado à vontade de Deus, cultivando pureza, sobriedade e discernimento. O cristão maduro não se acomoda, ele vive como quem espera o rei a qualquer momento. A vigilância é a expressão do amor e da esperança. Quem ama o Senhor vive pronto para encontrá-lo. Cada amanhecer é uma nova oportunidade de renovar a fé e praticar a santidade. Vigiar é mais do que esperar. É viver de modo que, quando ele vier, nos encontre prontos, fiéis e com a luz acesa no coração. Oitavo, viva com paciência, bondade e discernimento. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. 1 Tessalonicenses 5, 14-15.
Paulo ensina que viver com Deus é cuidar uns dos outros com amor. Cada pessoa precisa de algo diferente. Alguns precisam de orientação, outros de apoio ou de palavras que tragam ânimo. Por isso, ele nos chama a ser pacientes, gentis e compreensivos com todos. O cristão não deve pagar o mal com o mal, mas escolher sempre o bem, mesmo quando é difícil. A bondade tem poder para mudar corações. Quando agimos com calma e amor, mostramos o caráter de Jesus. Seguir o bem é deixar que o amor de Deus fale mais alto do que qualquer ofensa. 9. Alegria, oração e gratidão em tudo. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:16 a 18. Ao encerrar sua carta, Paulo oferece 3 instruções que resumem o modo de vida de quem anda em comunhão com Deus. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Essas não são atitudes ocasionais, mas princípios permanentes da fé cristã. Paulo apresenta um estilo de vida contínuo, onde alegria, oração e gratidão se entrelaçam como 3 colunas da maturidade espiritual. A alegria é fruto do Espírito, sustentada pela certeza da presença de Deus, mesmo nos dias difíceis. Orar sem cessar é viver em dependência constante do Pai. Mas o ponto central é a gratidão. Não por tudo, mas em tudo, reconhecendo que a soberania de Deus nunca muda. A alma que aprende a agradecer descansa. Viver essa tríade é expressar confiança, humildade e santidade no dia a dia. 10. Mantenha o fogo do Espírito aceso. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:19 a 22. Esses versículos formam um poderoso chamado à vigilância espiritual. Não extingais o Espírito significa não sufocar o mover de Deus em nós com o pecado, a frieza ou a incredulidade. Não desprezeis as profecias, nos lembra que Deus ainda fala, e precisamos ouvir com discernimento. Examinai tudo, retende o bem, é o equilíbrio da maturidade cristã. Testar o que ouvimos à luz da palavra e reter o que edifica. Por fim, abstende-vos de toda a aparência do mal, é o convite à pureza e à prudência. Manter o espírito aceso é viver de modo que cada atitude reflita a presença de Deus em nós. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. A primeira carta aos Tessalonicenses é uma mensagem de ânimo e esperança escrita pelo apóstolo Paulo. Ele lembra aos cristãos que a volta de Jesus não deve nos fazer fugir da vida ou esperar de braços cruzados, mas nos motivar a viver com santidade, amor e propósito. Paulo ensina que a fé deve se mostrar em ações. O amor precisa ser verdadeiro e a esperança firme em meio às dificuldades. Ele também consola os que perderam pessoas queridas, lembrando que a morte não é o fim. Os que estão em Cristo ressuscitarão e estarão com o Senhor. Mesmo depois de tantos séculos, a mensagem continua atual. Jesus voltará de surpresa e por isso devemos viver atentos, com fé, paz e dedicação. A Bíblia nos ensina: alegrem-se sempre, orem sem parar e agradeçam em todas as coisas. Paulo termina orando para que Deus nos santifique completamente, corpo, alma e espírito, até o dia em que Jesus voltar. E nos deixa uma promessa maravilhosa: fiel é o que vos chama,
o qual também o fará. Que essa carta nos inspire a viver com amor, esperança e fé, até o dia em que estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Muito obrigado por assistir até aqui. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para acompanhar novas mensagens da Palavra de Deus. Lembre-se, a esperança em Cristo nunca falha, e cada novo dia é uma oportunidade de caminhar mais perto dele. Até o próximo vídeo e que a paz do Senhor esteja com você.